Bora lá. Bom, pessoal, boa noite a todos, todas e todes. Vamos iniciar mais uma formação de professores, né, do cursinho NEAF, do Núcleo Iabás. A gente vai falar hoje sobre a pensadora Lélia Gonzalez, sobre o pensamento da Lélia Gonzalez. E aí eu trouxe uma breve apresentação para a gente poder, né, saber um pouco mais da vida dela, saber um pouco mais sobre ela. Então, uma mini biografia. A Lélia é nascida em 1935, foi babá, empregada doméstica, acho que é importante falar isso, né, que eram condições muito impostas às mulheres negras, e que ela também, além de ter sido uma intelectual maravilhosa, brilhante, ela não conseguiu fugir, né, dessas categorias impostas às mulheres negras. Aí tem um momento que a família dela tem uma ascensão econômica, que é o momento em que o irmão dela vira jogador do Flamengo, e eles se mudam para o Rio de Janeiro, e a Lélia vai estudar numa escola tradicional do Rio de Janeiro, que é o Pedro II, né? E esse momento de ascensão da família dela é o que garante a entrada dela na universidade, a primeira graduação dela em geografia, e ela já começa a dar aula. Então, muito nova, com 23 anos, a Lélia já é uma jovem negra professora de geografia, e ela já trabalha questões de classe, questões relacionadas à divisão territorial, a questão da geografia mesmo para as questões sociais, né? Então já era um olhar, ela já tinha esse olhar para a área que ela lecionava, né? E aí ela começou a entender que o combate ao racismo era muito necessário na época da ditadura militar, então ela era professora numa época da ditadura militar, então ela sentiu que realmente era necessário lutar contra a ditadura, né, contra o regime da época, e aí ela começa a entender o racismo como uma frente de luta mesmo para o combate da ditadura militar. E aí ela participa da construção de um livro, que é O Lugar do Negro, e é nesse momento que a Lélia tem acesso às estatísticas das pessoas negras no Brasil, e ela tem um grande despertar, assim, ela tem um despertar não só de se identificar enquanto mulher negra, mas também identificar uma grande problemática que o Brasil carrega, né, que é a questão racial, que é a questão da abolição inconclusa, né, da abolição que não foi concluída no Brasil. Então, a formação acadêmica da Lélia, então, depois de formar em geografia, ela se forma em História e Filosofia, exercendo a função de professora da rede pública. Posteriormente, ela conclui o mestrado em Comunicação Social e depois o doutorado em Antropologia Política e Social em São Paulo. Ela se dedica às pesquisas sobre a temática de gênero e etnia, e ela foi professora universitária. Ela lecionava cultura brasileira na PUC do Rio de Janeiro. Seu último cargo na instituição foi de chefe do Departamento de Sociologia e Política, né? Então a gente sempre fala sobre a falta de acesso das pessoas negras à universidade, aos ensinos de pós-graduação, né? Mas nesse caso é uma intelectual mesmo, uma mulher que tem toda uma produção acadêmica, né? Tem todo um currículo mesmo de dedicação à produção de conhecimento científico e que às vezes a gente também não conhece, né? Então, divulgar bastante a Lélia como uma referência para a gente, né, nesse campo aí de mulheres negras, intelectuais e produtoras de conhecimento. Né? Então, como eu falei, assumir-se negra para ela foi um processo tardio, né? Ela vai se identificar negra através do candomblé, e depois, quando ela começa a estudar um pouco mais a psicanálise, né? E aí ela estuda psicanálise, cultura afro-brasileira, e aí ela entende que é necessário assumir-se essa condição de mulher negra, né? De se colocar na fala, nos textos enquanto mulher negra. A Lélia se destacou pela importante participação que teve no Movimento Negro Unificado, no qual foi uma das fundadoras, em 7 de julho de 1978, em um ato público que oficializou a entidade em nível nacional. Então, entender a importância aí do MNU para os movimentos negros atuais, né, que eu acho que é um dos movimentos organizados precursores, né, entender que o MNU tem a Lei 10.639 que a gente pesquisa, né, foi pensado pelo MNU lá nos anos 70, então a importância do MNU realmente, a importância dessa ancestralidade aí que lutou, que pensou, que sonhou antes da gente, para que a gente pudesse estar aqui, né, estudando a lei, estudando os efeitos da lei, os efeitos das cotas, os efeitos dessas políticas que eles já estavam reivindicando, né, então importantíssimo o papel da Lélia na formação do MNU e do MNU para o movimento negro.
Aí fala um pouquinho sobre a vida política da Lélia. Então, para ela, o advento do MNU constituiu no mais importante salto qualitativo nas lutas da comunidade brasileira na década de 70. Então, entender que realmente essa organização foi realmente muito importante, né? Então, ativista incansável, ela militou em diversas organizações, como o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras e o Coletivo de Mulheres Negras Mijinga, no qual foi uma das fundadoras. Em Salvador, fez-se presente na fundação do Olodum. Sua importante atuação em defesa da mulher negra rendeu a Lélia a indicação para membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Ela atuou no órgão de 1985 a 1989. Ela filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e disputou vaga na Câmara Federal, em 1982, alcançando a primeira suplência. Ela foi candidata também a deputada federal em 82 e em 86 estava no Partido Democrático Trabalhista, o PDT, por onde se candidatou como deputada estadual, também conquistando a suplência. Então, uma mulher pública, e após essas tentativas, né, de candidatura da Lélia, ela se tornou uma mulher pública. Então, ela era colunista de algumas revistas, de alguns jornais. Então, é muito importante falar que ela não era só uma intelectual acadêmica, ela não produzia só conteúdos para academia, né? Ela também produzia artigos, textos para o grande público. Então, a intenção dela sempre foi comunicar, sempre foi anunciar, sempre foi reivindicar, trazer as reivindicações do movimento negro para o grande público, né? Não só na academia, que a gente sempre fala que é um território em disputa, né? Então, que ela fazia essa disputa brilhantemente, mas que também ela também trazia essa necessidade de se comunicar com o grande público e trazer as pautas do movimento negro para o grande público. E aí, desde os anos 70, elas já vinham falando do mito da democracia racial, a necessidade de se identificar o mito da democracia racial no Brasil e de combatê-lo, né? Então, Lélia era uma das intelectuais dos anos 70 que afirmava a necessidade de se desmistificar o mito da democracia racial. O racismo brasileira, teoria baseada na psicanálise, ela afirma existir no Brasil uma neurose cultural que nega o racismo estrutural, que também está no inconsciente e que forma a nossa subjetividade. Então, a naturalização da subalternização pela criação de narrativas que deixam evidente a superioridade da branquitude. Então, a Lélia é muito à frente de seu tempo, né, já fazia esses apontamentos extremamente necessários lá nos anos 70, né? Então, ela falava muito sobre a questão da América Latina, né? Os estudos dela eram muito voltados à América Latina. Então, ela falava muito sobre essa americanidade e ela estudou bastante o Clóvis Moura, num livro Rebeliões de Senzalas, que apresenta o movimento quilombola como um contraponto desse racismo de negação, né? Que seria a união dos povos oprimidos, tanto os indígenas quanto os descendentes de africanos, para realmente essa rebeldia contra a branquitude, né? Que na época eles não tinham esse conceito ainda difundido, mas era essa supremacia branca que precisava ser combatida, né? Então a miscigenação, ela também apontava a miscigenação como um ato de violência, né? A miscigenação como uma tentativa de embranquecer, de extermínio mesmo da população preta. E aí trazer as referências da Lélia, né, para a gente saber de onde ela parte, né? Então a Lélia é uma intelectual multirreferencial, quis colocar o rostinho deles aí para a gente também, né, ter uma referência visual. Então dizer que ela era uma leitora da Simone de Beauvoir, né, que trazia muito a questão do feminismo, né? A Simone de Beauvoir foi uma escritora, intelectual e filósofa existencialista, uma ativista política, feminista e teórica social francesa. Então, também como uma referência fortíssima para a Lélia, até para trazer essas questões de gênero que a Lélia sempre levantou. Então, a Simone de Beauvoir trazendo toda essa referência, né, dessas questões. O Karl Marx também como uma referência, né? Então, ela faz a questão, a análise, né, do materialismo, ela tem todo esse olhar, principalmente na faculdade, quando ela estuda geografia, ela tem acesso à luta de classes, ao manifesto comunista, e ela começa a entender também como que a sociedade se estrutura através da divisão de classe, trabalha isso com os alunos. Então, o Marx sempre como uma referência muito forte da Lélia, né, e uma base mesmo do pensamento dela, para ela poder também depois construir, né, as elaborações que ela construiu e que ela deixou aí para a gente, que a gente vai falar um pouquinho disso hoje.
Frantz Fanon, que também é uma referência, a gente tem falado do Fanon bastante aqui, né, também conhecido como Ibrahim Frantz Fanon, foi um psiquiatra e filósofo político natural das Antilhas Francesas, da colônia francesa da Martinica, né, que eu acho que é Caribe, né, Mari? A gente sempre fala, ele é do Caribe, né? As suas obras tornam-se influentes nos campos dos estudos pós-coloniais e da teoria crítica e do marxismo. Então, Fanon aí como uma referência muito massa. Ai, pulei o Abdias, gente, imagina. Abdias do Nascimento, maravilhoso. Foi ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras no Brasil. Então, entender também que o Abdias, um dos fundadores do MNU, também juntamente com a Lélia, intelectual importantíssimo aí, criador do teatro experimental do negro, criador aí de várias metodologias que a gente ainda precisa estudar, que a gente precisa conhecer mais. Então, o Abdias também como uma referência, não só da Lélia, mas do núcleo, do movimento negro como um todo, né? E do Lacan, né? O Lacan também foi um psicanalista francês, depois dos estudos em medicina, Lacan se orientou em direção à psiquiatria e fez seu doutorado em 1932 com a tese da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Então, quando a Lélia vai estudar a psicanálise, ela traz muito Lacan para as análises do comportamento da população brasileira, ela faz algumas referências, ela usa alguns conceitos lacanianos para entender a postura do colonizador em relação ao colonizado, do colonizado em relação ao colonizador. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente para vocês, mas acho que essa apresentação é mais para a gente se situar, para a gente entender de onde que a Lélia parte, né, como que ela constrói toda a fala dela, né, a elaboração dela. Então, a linguagem como um fator capaz de humanizar. A Lélia, ela traz essa questão da linguagem, né, então, ela cunha categorias de acordo com as suas vivências e estudos e relaciona gênero, raça e classe social. Então, eu percebo que tem temas que a gente está estudando agora, que a gente ainda está conhecendo, e que a Lélia já estava falando disso lá nos anos 70, mas com outras palavras, né? Então, na verdade, é entender o que essa intelectual estava tão à frente de seu tempo querendo dizer, né? E que é tão necessário a gente entender nos dias de hoje, assim, porque faz muito sentido, ela é muito atual, né? Então, a linguagem como fator capaz de humanizar, dar aos indivíduos ferramentas para serem autores e autoras das suas próprias histórias. É o processo de conscientização através da linguagem. Então, a Lélia, ela cunha categorias porque, para ela, a linguagem é um fator de resistência epistemológica, né? É a negação da epistemologia a partir de um viés eurocêntrico. Então, o tempo todo ela usa todas as ferramentas que ela tem em mãos, mas principalmente a linguagem, para negar essa dominação colonial. E aí eu coloquei essa fotinho da Lélia, que eu acho que tá super alegre, né? Super de acordo, assim, com o que a gente vem dizer sobre ela. E aí eu passo a palavra para a Ivani, para ela falar um pouquinho do português. E a gente segue aí. Gente, se quiser deixar alguma pergunta no chat, falar alguma coisa também, a gente está aqui para ouvir vocês também. E aí passo para a Ivani a palavra. Obrigada, Mayra. Sempre bom ouvir, né, essa introdução da Lélia e perceber, né, que ela foi uma mulher realmente à frente do tempo e, nossa, né, nossa, que muito próxima. Quando eu olho para essa foto, né, ela sempre sorrindo, ela me parece muito familiar, muito próxima mesmo. E aí, quando eu li os artigos, né, que a gente, alguns deles que a gente colocou lá para estudar, né, para a gente estar dialogando hoje, eu me identifiquei bastante com a questão do português, porque trabalha linguagens, e como você estava encerrando aí, né, na sua fala para a gente, ela tem a linguagem como uma ferramenta muito poderosa, e isso eu percebi muito lendo os artigos que ela escreveu, né, o poder que ela tem na fala, e de uma forma extremamente simples, e que traz essa proximidade mesmo, né, com os movimentos, né, para que todos possam entender. Então, essa função da linguagem que ela usa, eu achei maravilhosa, assim, já era fã, estou mais fã ainda lendo os artigos que ela escreveu. E aí, para continuar, né, falando de linguagem, você já deu essa introdução, mas eu anotei aqui algumas coisas que eu tirei do próprio artigo para dar andamento, né, nesse entendimento do português, que ela diz assim, que toda linguagem é epistêmica.
ela não, na verdade ela cita o Molefi Ketchasanti, criador da perspectiva afrocentrada. Então, ele diz, toda linguagem é epistêmica. Nossa linguagem deve contribuir para o entendimento da nossa realidade. Uma linguagem revolucionária não deve embriagar, não deve levar à confusão. E aí ela passa a usar dessa linguagem, eu acho que com muita sabedoria, assim, de uma forma, por vezes, muito forte, contundente, por vezes irônica, usando gírias, né, no meio do artigo, usando uma linguagem popular, e sempre com essa intenção revolucionária. Eu vejo muito isso, né, dessa mulher desse tempo, que passou também por um período de ditadura, é uma mulher preta dentro da academia e usando uma linguagem popular que, por muitas vezes, né, a linguagem, principalmente a linguagem popular, ela é tida como menos intelectual, menos valorizada e até de uma forma de uma hierarquia, né, subjugamento mesmo de hierarquia, quando você usa uma linguagem mais simples, mas eu vejo, né, muito essa intenção revolucionária da parte dela e para um entendimento geral, né? Então, ela vai falar, e aí tem falas muito boas nesse artigo que eu estava lendo, mas eu destaquei aqui que é a fala bem conhecida dela, quando ela diz, o lixo vai falar e numa boa. Por que ela fala isso, né? Porque ela diz que nós, negros, nós, pessoas negras, e principalmente as mulheres negras, são consideradas, estamos, né? Ela diz, estamos na lata de lixo da sociedade brasileira, pela lógica da dominação, que é esse não lugar que ela diz, essa lógica da dominação, essa rejeição que existe, né? Das pessoas negras. E aí, quando ela fala de rejeição, ela traz também essas questões da psicanálise. A psicanálise que ela diz, né, que entrou, não nesse artigo, mas que ela diz que a psicanálise entrou na vida dela por um fato, né, trágico, que foi o suicídio do primeiro marido que ela tinha, mas que a partir daí, e também do candomblé, né, como a Mayra já mostrou pra gente, ela passa a pensar mais a cultura brasileira, que ela diz que a cultura brasileira é neurótica, é um adolescente, tem adolescência neurótica na cultura brasileira, porque tem um processo de desejo pela cultura africana, pelas pessoas pretas, e também a negação. Então, é um misto de desejo e negação que a gente vive o tempo todo. E a figura da mulher preta, ela coloca muito presente, né? Principalmente por ela ser uma mulher preta, mas para essa análise, né? Para a gente entender o que é o que ela chama de a mucama, a mulata, né? Que vem passando de mucama até chegar à mulata, exportação, o que é a mãe preta na sociedade brasileira, que é aceitável, é a mulher preta que é aceitável, porque, de certa maneira, é aquela figura da mãe, né, da pessoa boa, daquela que não vai se revoltar de maneira alguma, então, aquela figura aceitável, né? E aí ela fala dessa questão do quanto a nossa sociedade, a nossa cultura foi criada por essa figura da mãe. Ela vai associar essa figura da mãe também dentro da psicanálise, o que é a mãe, né? E a mãe preta dentro dessa sociedade como aquela mulher que vai passar, é aquela aceita, né? Dentro das casas grandes, é aquela ama de leite, é aquela que vai cuidar de todos os afazeres domésticos e, e por isso aceitável dentro das casas, né? É aquela serviçal, a grande serviçal, mas que além de ser dos serviços domésticos, também é aquela que vai nutrir as necessidades daquelas crianças, né? Como mãe preta. Além de passar toda a questão cultural através da linguagem, da comunicação, que, segundo ela, não era tão evidente entre as mães genitoras e as crianças, porque quem cuidava das crianças eram as mães pretas. Então, essa transmissão de conhecimento através da mãe preta, que ela diz que como se fosse
como uma forma do tiro que sai pela culatra, na verdade, daquela pessoa que está dentro da sua casa e vai passar uma cultura indiretamente, assim. É essa função da mãe preta de transmissão de linguagem do português. E, ao mesmo tempo, tem a negação dessa linguagem, né? Tem a necessidade, tem o desejo, mas tem a negação disso porque isso é considerado uma linguagem inferior, né? Que é o português. E ela valoriza esse português dizendo que isso vem de um conhecimento africano profundo dentro das linguagens, né, que ela fala dos idiomas africanos, onde, por exemplo, a letra L não existe. Então, se fala que a gente fala errado, né, que a gente troca L por R de uma forma errada, mas que isso vem de uma raiz africana que as mães pretas traziam dentro do seu conhecimento e vinha formando essa cultura, esse jeito de falar, principalmente das regiões onde elas eram muito utilizadas, né? Como também esse objeto, né, de utilização. Mas que hoje em dia, por conta desse sistema de dominação, não se quer mais uma mãe preta dentro de casa. As mães pretas também foram eliminadas, né? Elas hoje servem, mas não como uma forma de transmissão de cultura, elas servem como serviçais mesmo. E aí ela também vai falar da função da mulher, do desejo, né? Da mucama e da preta exportação, e vai falar da palavra bunda, muito claramente, né? Do desejo que se tem do Brasil pela mulher, exportação, pela mulata e pela bunda da mulata, nesse mesmo sentido de desejo e negação, né? E que a bunda, na verdade, vem também do quibundo, vem do ambundo, que é um tronco linguístico da língua banto, mas que é desejável, né? E ela fala muito do momento do carnaval, onde tudo é permitido, nesse sentido do desejo, né? Dessa inversão de valores, onde tudo é permitido, e também na negação em outros ambientes, né? Em outros lugares onde essas mulheres, elas se tornam muito mais objetos, né? E também ela vai fazer uma crítica muito grande àqueles que ela chama dos autores que são aqueles representantes, né, da cultura brasileira nessa época, que é o Gilberto Freire e o Caio Prado. Muito por conta de entender os dois, né, como propagadores do mito da democracia racial, e ela é muito irônica quando ela fala do Caio Prado, no sentido de que ele não se diferencia de Gilberto Freire, né? Segundo ela, eles são muito próximos, muito parecidos, porque os dois vão fazer uma objetificação das pessoas negras e principalmente da mulher negra. Então, ela tem uma crítica bem declarada assim ao Caio Prado no texto que eu estava lendo, por conta dessa objetificação, porque ele fala, enquanto o Gilberto Freire vai falar que aqui, né, não existe racismo, que aqui nós vivemos uma democracia racial, que as relações entre homens negros, mulheres brancas, homens, enfim, mulheres brancas, é uma relação natural. O Caio Prado vai dizer que isso é uma relação puramente sexual. E aí ela diz, mas qual é a diferença? Se os dois estão objetificando, né? Os dois estão falando de um desejo e colocando essas pessoas como ou animalizando ou objetificando. Então ela também tem uma crítica muito grande, assim, e numa linguagem bem, por vezes, irônica e muito direta para falar mal, né, desses dois autores. Então, um pouquinho do que eu vi desse texto e dessa, né, importância do português, principalmente para que a gente entenda essa questão das linguagens, né, de que a gente fala o português, a gente não assume esse português, a gente até se envergonha dele, né, e considera ele uma linguagem menor, inferior, mas entender, e ela diz isso também, né, a partir do momento que a gente entende as raízes dessa forma de falar, de se comunicar, que isso tem muito a ver com a nossa raiz africana, a gente passa a ter
mais orgulho dessa raiz, né? E que é uma grande ignorância, na verdade, considerar que essa é uma linguagem inferior, que é preciso que essas pessoas que dizem isso, né, estudem mais. Então, ela também faz essa crítica, né? Vamos estudar, gente. Essas mudanças, essas formas de se falar, elas trazem muito da riqueza africana que foi transmitida através principalmente, né, através das mães pretas para a cultura brasileira. Então é isso. Passo a palavra agora, Mariana. Obrigado por me ouvir e vou continuar aqui estudando Lélia, que eu estou gostando muito. Eu só queria fazer uma colocação, que eu li também essa parte do artigo e eu achei muito, muito legal, em relação a essa questão da bunda, né, e da origem dela, dos buntos e tudo mais. E ela fala uma questão de um trocadilho que ela usa, que eu achei muito interessante, que tipo, por mais que a gente tente negar, né, a nossa ancestralidade africana, a nossa ligação com os africanos, né, tipo, você vê todo mundo indo atrás de passaporte, de ver suas origens europeias, mas africano ninguém fala nada, né? E só que essa questão fica na gente muito mais forte do que a gente imagina. Ao ponto, que é o trocadilho que ela usa, que, por exemplo, em português, o lusitano, a palavra bunda não existe, né? Tipo, eles não usam. Então, tipo, é muito uma característica evidente de que o nosso português, né, tipo, tem muito mais raízes africanas do que português europeu, né, o lusitano. Era só isso, na verdade. Sim, perfeito. Essa parte. Isso mesmo, André, é verdade. E que tem essa negação, né? Que ela fala disso, né? Dessa neurose, desse desejo, ao mesmo tempo dessa negação. Ela usa. Posso fazer um comentário também antes da Mari apresentar? Sim. É que eu também fiquei pensando muito na literatura, né? Quando eu li esse artigo da Lélia. E nessa coisa de como a mídia e a própria literatura reforça, né, esses estereótipos com relação à abordagem da mulher negra. E aí, se você pensa, por exemplo, nas novelas, até hoje em dia, essa coisa da empregada doméstica, principalmente da negra empregada doméstica, ela é muito forte. E é forte porque ela é amiga da família, ou seja, o mito da democracia racial está ali dentro, né? Ela é uma pessoa, entre muitas aspas, considerada pela família, mas, na verdade, para o que ela serve ali dentro é para ser serviçal. E o que mais chama atenção é que normalmente essas mulheres são abordadas sem passado. Ninguém sabe de onde elas vêm, de quem que elas são filhas, quais são os seus antepassados. Elas são meramente ilustrativas ali e colocadas pelas novelas até hoje. E aí, se você pega, por exemplo, a tia Anastácia, do Monteiro Lobato, ela é exatamente essa pessoa. Ela é a mulher que está servindo ali toda a família, né? Uma pessoa completamente serviçal, amiga da família inteira, que leva patada e engole seco, e ela não tem antepassado. Quem é ela? De onde ela vem? Quais são as suas origens? Quais são as suas raízes, né? Elas são colocadas ali, não sei, é como um pontapé para que a história prossiga, mas elas não têm um entorno, elas não têm uma história própria. E o quanto isso reforça estereótipo. Com relação à mulher também, a mulher bunda, né? A mulher que foi feita para vender, para ir para o exterior, né? É a figura da globeleza. Né? Vocês lembram quando teve uma globeleza? Que ela era uma negra de pele bem escura e ela foi rechaçada pela sociedade e ela teve que sair. Teve isso, porque a globeleza que é aceita é a que a Ivani falou, é a mulata, é a negra de pele clara. Ela é aceita, ela é vendida, ela é sexualizada. A negra de pele escura é feita para o trabalho, não para ser vendida como algo brasileiro para o exterior, para angariar um tipo de lucro. E a gente também consegue ver essa mulher não só nas novelas, mas na literatura. O Cortiço, por exemplo, vocês já leram o Cortiço, aquela literatura do Luiz de Azevedo? É um livro preconceituosíssimo, porque ele vai adaptar a teoria determinista da época, o darwinismo social. Então, é um livro extremamente preconceituoso. E a mulher, a Rita Baiana, é aquela responsável por, como é que fala? Desvirtuar o português que chega no cortiço, que é o homem branco português. Então, assim, é uma mulher extremamente sensual colocada no livro e ela desvirtua. Ela é a mulher que vai fazer valer a teoria determinista, de que as pessoas que chegam no Brasil, principalmente num cortiço, elas sofrem essa queda moral, essa queda de caráter. Mas no livro, a Rita Baiana, que é essa mulata, entre aspas, ela é incentivadora
dessa perda de caráter do personagem. Então, assim, é incrível como algumas literaturas, algumas novelas, e como a mídia até hoje reforçam esses estereótipos que lá atrás a Lélia já coloca, né? E a gente está no século XXI e a gente tem a mesma abordagem, só que nuances, né, contemporâneas aí do século XXI. Mas se você for ver, é a mesma coisa que já existia há um século atrás. Bom, era só isso, que eu fiquei empolgada, porque eu fiquei pensando em vários... Não, não, Gi, e é muito real, é tão real a ponto, né, dos gringos, principalmente, chegarem no Brasil e acharem que o corpo da mulher negra, da mulher mulata, né, que eu odeio essa palavra, Eu gente, também mas odeio. é público, eles acham que eles podem tocar, assim, eu já passei por algumas situações que eu estava, né, com outras meninas, inclusive as meninas brancas, mas foi no meu corpo que eles se sentiram no direito de tocar, exatamente por essa questão da mídia vender essa globeleza, a mulata exportação, né? A carne mais barata, né? Que o Brasil oferece é sempre a bunda da mulata. Então é muito louco, assim. Depois, ela fala um negócio que é interessante que ela fala. E depois do carnaval, essa mulata vira a doméstica, né? A empregada. Sim. Né? Que aí ela não é tão atrativa, já não é tão atrativa assim, né? Ela é atrativa ali naquele cenário do carnaval, né? Naquela situação que ela tá na bunda e tal. Sim. E entender o quanto essa objetificação promove a violência física, promove, né, como se os nossos corpos realmente fossem públicos, fossem tocáveis, fossem só eles virem e pegarem, entendeu? Nós estamos à disposição, né? E isso é vendido como algo real e verdadeiro aqui no Brasil e a gente precisa falar sobre isso, né? Natural, e com relação à empregada doméstica, eu friso tanto na importância daquela mulher, da Maria Firmina dos Reis, sabe? Que eu falo muito para vocês, com Úrsula, porque ela cria uma história com protagonistas brancos, né? Ainda está na época da escravização no Brasil, só que os capítulos em que ela foca nos escravizados, que são personagens também importantes no livro, ela vai focar na memória que eles têm. Ela faz questão de frisar: os negros possuem memória. Então, é a velha escravizada lembrando de quando ela morava em Moçambique, na África, lembrando de como ela foi aviltada e tirada do seu ambiente familiar à força. Ela tem memória, ela é uma pessoa com história própria, entende? Por isso que eu acho que é muito importante, apesar dela ter criado uma história com protagonistas brancos, ela faz de um jeito que ela começa a tratar um negro que ainda era escravizado no século XIX, que é de onde ela é, com humanidade, coisa que até então a literatura não fazia, e coisa que até hoje a mídia não faz e muitas literaturas ainda não fazem, né? Então eu sempre costumo frisar a importância de se ler as literaturas lá de trás e de entender que lá atrás a gente já tinha gente muito à frente do seu tempo falando sobre a memória do negro e a importância de reaver essa memória, né? Esses antepassados que vocês gostam tanto de falar e que são tão importantes mesmo para a conscientização aí dos problemas que a gente passa até hoje. Sim. Gi, você falando da Maria Firmina, a própria trajetória dela é uma trajetória extremamente impressionante, né? Sim. Porque é uma mulher que se formou professora, ela não nasceu já escravizada, a mãe era uma liberta, e ela se formou professora muito jovem, né? Também como a Lélia, né? Muito jovem, na faixa dos 20 anos, e para ela exercer o cargo de professora, ela presta um concurso público e passa em primeiro lugar, se eu não me engano, né? Então, a própria trajetória da autora, que é uma autora do século XIX, né? Ela é nascida em 1823. Uma época que mulher nem trabalhava, né? Ainda mais uma mulher negra trabalhando numa época pré-abolição. Exatamente. E depois ela funda uma escola, né? E ela vai morrer. Uma escola mista. A história dela é uma história impressionante, né? É uma história do século XIX. E tem a ver com isso, né? O quanto essa trajetória acadêmica daqueles negros que chegaram nesses lugares, elas não são mostradas, né? Elas são invisibilizadas. Exato. A história da Maria Firmina eu acho impressionante. Eu acho assim, nossa, quando eu conheci, eu fiquei chocada mesmo, assim, porque não era uma trajetória comum nem para uma mulher branca da época, exato, né? Então, é impressionante. E o romance em si, né, tem várias características de inovação, como você falou, né? Muito, muito legal. Muito bom. Bacana, gente. Essa apropriação da palavra, né? O que o André usou aí da bunda, eu achei legal que ela dá um outro exemplo também, que é o da mucama,
né? Que mucama também é uma palavra banto, de origem banto, mas ela dá a definição aqui do dicionário. Eu nem sei mais onde é que está a definição daqui, e é uma definição assim: mulher doméstica para trabalhar na casa do senhor, que, né, uma definição bem colonialista, assim, né? Então, é esse jogo o tempo todo, né? A gente tem no nosso léxico, né, a africanidade está presente, mas é sempre roubada, vamos dizer assim, né? Eu tinha pensado em ler, pessoal, um trecho que eu acho que resume, que fala, não sei se vocês topam, estão com paciência para ouvir. É um trecho que eu acho que resume muito o que é a Lélia, como a Ivani bem colocou, com as palavras debochadas dela, né? Então, quando ela vai falar quando ela vai falar assim dessa corruptela que o racismo faz, né, para que o dominado se represente no discurso do dominador, né? Então ela conta uma história que é até meio engraçada e ela fala assim: como é que a gente fica? Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para a festa deles, dizendo que era para a gente também. Negócio de livro com a gente. A gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração. Chamaram até para sentar na mesa que eles estavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi lá se sentar na mesa. Só que estava tão cheia que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia que nem repararam que se apertasse um pouco até dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foram eles que fizeram e a gente não podia bagunçar com essa de chega para lá, chega para cá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Estava armada a quizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. Era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava mais para ouvir discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo. Se estavam ali na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa para a gente, da gente. Teve uma hora que não deu mais para aguentar aquela zoada toda da negrada ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos. E a festa acabou em briga. Agora, cá para nós, quem teve a culpa? Aquela neguinha atrevida, ora. Se não tivesse dado com a língua nos dentes. Agora está queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também, quem mandou não saber se comportar? Não é à toa que eles vivem dizendo que preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Então, esse trecho dela, assim, eu acho que ele... Eu já li esse trecho várias vezes e eu acho que ele representa muito tudo que foi apresentado, assim, nessa exposição dessa neurose cultural que ela fala que o Brasil vive, né? Ela fala que o Brasil tem que ir para o divã curar essa neurose, né? Tem essa ideia dessa apropriação do dominado, né? Do mito da democracia racial que ela traz também. E aí eu queria aproveitar esse espaço, assim, porque como a gente está falando de educação decolonial, né? E
E sempre, né, a decolonialidade, ela meio que veio na esteira de um grupo de estudiosos chamado pós-coloniais, né, que foram um monte de acadêmicos que um dia vão falar assim, olha, eu sou negro, mas sou negro da diáspora e não tenho lugar de fala na academia e etc. E aí, né, tem uma série de desdobramentos e a Lélia, ela traz uma questão que hoje é muito falada nesse grupo da decolonização, né? Porque os pós-coloniais, por exemplo, eles vão dizer sobre esses outros, né? O Eduardo Said, que tem um livro famoso chamado Orientalismo, ele fala sobre a constituição do outro, esse outro oriental que não é europeu, que não é ocidental, esse outro, o próprio outros, né, outros autores, o Stuart Hall, né, que fala também dessa construção de identidades e tal. E hoje, uma das questões que está muito à tona, assim, com essa discussão, é que não são os outros, né? Não existe esses outros somos nós, né? Então, fazer essa leitura meio que ao contrário, não é que o europeu é o eu, né? Meio que fazer esse deslocamento. E a Lélia já fazia esse deslocamento, né? Então, ela fala assim, que a formação histórico-cultural do Brasil, né? Ela já falava, olha, não é europeia branca, é negra, é africana, né? E aí ela vai falar, amefricana, né? Ela vai usar esse termo que carrega um monte de coisas, né? Inclusive essa postura dela pan-africanista, né? Afrocêntrica, porque ela, junto com a Abdias do Nascimento e a Beatriz Nascimento, né? São três intelectuais, dentre outros, mas esses são os nomes muito importantes do movimento negro que vão trazer o pan-africanismo para o Brasil, né? Então, essa ideia da linguística que ela fala, né? Das letras e tal. E aí ela fala, a Améfrica Ladina, né? Não é a Améfrica Latina, é a Améfrica Ladina. Então, trazendo essa responsabilidade da história, da historiografia negro-africana que foi escravizada, né, que passou pelo processo de escravização e do mito da democracia racial para o Brasil. E aí ela fala muito dessa questão do branqueamento, da internalização, né, dessa superioridade e inferioridade racial que torna esse país neurótico. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que ela traz é essa questão da América Latina, sim, e da colonização ibérica, né, que é dos portugueses e dos espanhóis. Então, ela fala assim que ela faz uma diferença, né, entre a colonização, dessa colonização, porque o racismo nessas colônias foi mais... passou por um processo de estar mais intrínseco na sociedade. As outras foram mais separadas, assim, foi mais nítida, né? A violência. Então, aqui teve esse racismo mais discreto, né? Não sei se é bem esse termo que ela usa, mas é um termo, bem entre aspas, mas é um racismo mais discreto, né? E aí ela tem sempre uma pegada muito afrocêntrica, que eu acho muito legal, assim, né? Que é o cerne do discurso decolonial hoje, né? De quem está fazendo essa atitude decolonial, é trazer para o centro essa questão da africanidade, e ela faz esse entrecruzamento com a sexualidade também, que é muito legal. E eu tinha separado aqui e aí ela traz uma questão muito bacana dessa cultura, que é a cultura diaspórica, né? Que é essa cultura do Atlântico Negro.
E quando ela fala sobre isso da linguagem, ela fala assim: por que os nossos irmãos lá norte-americanos, né, dos Estados Unidos, se autoproclamam afro-americanos? Né? Porque isso também representa um certo imperialismo. Porque quando você fala em América, você está falando aqui de uma população que é muito antes do próprio Colombo que chegou aqui, né? Então, quando os norte-americanos falam afro-americanos, eles também estão sendo imperialistas nesse sentido, né? Então, ela fala, ao invés de a gente ficar falando os afro não sei o quê, essa categoria améfrica é uma categoria que traz à tona essa herança africana, né? Que dá uma valorização para essa herança africana muito forte, né? Então, essa é uma colaboração que eu acho legal, assim, porque ela está falando disso, né, há tanto tempo atrás, né? E hoje, né, tem muitos autores que estão aí sendo lidos, falando de diáspora, falando de cultura americana, né, diaspórica, afro-americana, e a Lélia estava falando isso lá atrás, né? Então, cada vez que a gente lê um texto dela, assim, parece que abre um universo muito grande, né, de ideias, né, que ela já estava trazendo à tona. E aí eu acho que é isso, gente, que eu queria pontuar, que eu achei legal, essa coisa dela trazer pontuar essa neurose, assim, das colonizações ibéricas, eu achei isso importante, né? Ela fala do racismo por denegação, né? Que é esse racismo que prevalece aí através dessa ideia de miscigenação, de assimilação e da democracia racial. E eu acho que é isso, gente. E só para finalizar, assim, né, retomando essa categoria de amefricanidade, essa ideia de afrocentricidade, né? Porque o Asante que ela está trazendo também foi o criador da categoria do paradigma afrocêntrico, né? Então ela, junto com Abdias do Nascimento, né? Eles são autores pan-africanistas, né? Então isso é muito forte na fala dela, assim, né? E nas atitudes, assim, na ação. Como que a gente precisa valorizar isso? E é isso, gente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Perfeita essa mulher, né, gente? Meu Deus. Eu achei muito legal que a Mari colocou no textinho, venham de capacete que a paulada vai ser forte, e é bem isso, assim, ontem eu estava lendo esse artigo por um feminismo afro-latino-americano, e caramba, assim, é porrada atrás de porrada. E aí a Mari leu esse trechinho, né, do como é que a gente fica, e eu trago muito para minha crítica à esquerda branca, né, que faz toda a crítica à questão classista e que não consegue fazer um recorte de raça, né? Então, até quando, né, essas esquerdas bem estruturadas, bem organizadas, que têm grana, elas vão ceder espaço, né, para o movimento negro, vão tirar o privilégio da frente, né, da atuação política para dar espaço para os movimentos negros se organizarem. Então, assim, o que a gente está vendo é uma grande disputa, né? O movimento negro, acredito eu, que de uns anos para cá tem se posicionado muito efetivamente diante dos partidos, diante dessa disputa política que a gente está vendo aí. Mas, assim, é muito louco, porque é exatamente essa descrição da festa, né? A festa está muito legal, quem está no controle da festa, quem está sentado na mesa, vocês têm um espacinho ali, né? E realmente vocês são muito oprimidos, vocês são muito, né? Vem aqui, senta aqui, ela é minha amiga, ela tá aqui comigo, né? Mas aí na hora que a menina vai se colocar e vai falar, e não é mais tão legal. Ah, não, peraí, aí acabou a festa, né? Então é bem por aí, assim, é bem por aí que eu vejo os movimentos, né? E toda essa questão até estava falando isso com a Ivani esses dias, sobre essa afroconveniência política, né? Principalmente o 2020, que foi
fatídico, né, para a luta do movimento antirracista, Black Lives Matter, o quanto era conveniente ter pessoas pretas próximas, o quanto era conveniente ter pessoas pretas candidatas, o quanto, né, isso também é usado de maneira estratégica para o racismo se articular e permanecer nas estruturas, né? Então, só uma observação aí que ficou muito forte para mim quando a Mari leu esse trecho aí do texto dela. E aí já vou emendar no outro artigo, que é por um feminismo afro-latino-americano. Eu montei uma apresentação, só um minutinho, que eu tô louca dos PowerPoints agora. Antes de você começar, Mayra, só fazer um comentário também, um paralelo, que me chamou a atenção nessa parte do artigo, a relação da diferença, né, desse racismo de denegação com o racismo mais violento, né, do tipo, do que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na África do Sul, e de que como aqui, essa parada histórica, né, dos povos europeus, lá, Espanha, Portugal, França, como eles já tinham entrado em guerra com os povos árabes, fizeram eles desenvolver uma série de ferramentas, né, para incutir esse racismo dentro da gente, que está sendo oprimido, e a gente achar que isso é natural, de que a gente querer embranquecer é uma parada natural e tudo mais. E enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, é uma parada muito mais violenta, né? Você não vai usar o mesmo lugar que o meu. Mas você tem a escola de preto, tem a escola de branco. África do Sul, a mesma coisa. Enquanto aqui vem essa parada do tipo, não, a escola é para todo mundo, só que só tem esse vestibularzinho aqui que você tem que passar, tá ligado? Tipo, então, aqui o ônibus é para todo mundo, o carro é para todo mundo, mas o imposto aqui, o valor do carro vai ser esse. Então, a moradia, tem acesso, né? A moradia é para todo mundo, mas se você não vem com uma família antiga, com herança, com terreno, você vai demorar muito para comprar sua casa, tá ligado? Tipo, é muito foda essa parada, mano. É muito tenso. Assim. Mas, André, sabe uma Fala, coisa Mari. assim, Mayra? Que a gente sempre conversa sobre isso, né, Mayra? Eu sempre lembro de você, assim. E hoje, lendo a Lélia, eu lembrei também. Aí eu queria falar, assim, porque é curioso, né? Porque eu acho que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? O que rola? Ou na África do Sul, como o apartheid é mais declarado, favorece a construção de uma identidade negra positiva, né? Isso daí é ok. Mas aí, se a gente olha assim, analisa as sociedades, o racismo acontece do mesmo jeito, né? Então, assim, o racismo é tão sórdido que ele tá lá, né? De uma maneira ou de outra. Eu não diria que os Estados Unidos é menos racista do que o Brasil, ou mais racista, mas ele opera também, né? Não, mas eu acho que, tipo assim, nem questão de mais ou menos, mas questão assim, o fato de você saber que aquele outro cara não gosta de você, faz você, tipo assim, se apropriar da sua negritude de uma forma muito mais forte do que no Brasil, por exemplo, em que, tipo assim, não, é mimimi meu eu achar que é racismo. Todo mundo tem chance. Sendo que, na realidade, não é, mano. Não é mimimi. Tipo, a gente tem que, tipo, estudar pra caramba pra entender que, tipo assim, mano, eu sou um negro e eu sou prejudicado aqui. O que eu posso fazer pra mudar essa realidade, tá ligado? Exatamente, André. Eu tava pensando, isso me veio muito à tona, esse pensamento, quando eu tive contato com esse livro aqui, que é a Bell Hooks, O Ensinando a Transgredir. Por quê? Porque ela relata uma educação antirracista nos anos 60 nos Estados Unidos. Então, peraí, lá nos anos 60, existiam professores antirracistas que trabalhavam com educação afrocentrada com as crianças negras nos colégios segregados. Então, isso, gente, configura toda uma outra estrutura de pensamento, de agir, até de ser povo colonizado nesse sentido. Eles são colonizados tanto quanto, as pessoas negras estão na base da estrutura social, lá nos Estados Unidos também. Isso é fato. O racismo ele é operante tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas a forma com que o racismo opera na construção da subjetividade das pessoas norte-americanas e no Brasil é completamente diferente por essa questão. A segregação, que é jogar o povo em gueto e deixar com que eles se lasquem lá, que eles morram lá, fez com que isso eles criassem uma unidade,
pensassem em política para eles mesmos, construírem um movimento muito mais forte, identitário, do que aqui no Brasil com o mito da democracia racial. Então, o mito da democracia racial, que é um grande véu, né, que essa neurose que a Lélia tanto fala, que essa mentira de que somos todos iguais, né, que nós somos o país da mistura, isso é tão maléfico, isso é tão ruim, né, para uma sociedade, para a construção da nossa subjetividade. E eu sempre falo isso, sabe, gente? Eu fui criada por pais que não tinham racismo como algo entendido, eles não entendiam racismo. Então eles diziam que eu era igual e me empurravam e falavam, você é igual, vai lá. Então, se eu era igual e se a minha inferioridade estava sempre imposta, eu acreditava que realmente eu era inferior. Ué, o racismo não existe, então eu sou feia mesmo. O racismo não existe, não é minha cor que está em pauta aqui, então eu sou feia, né? Não é minha cor que está em pauta aqui, então eu sou burra. Então essas verdades, elas foram tão fixadas na mente das nossas crianças negras, e eu trago a minha experiência individual para ilustrar isso, né? E é esse mito da democracia racial, porque não tem racismo. O racismo não existe, gente, você é igual. Né? Então, essa fala do somos todos iguais é muito prejudicial para a construção da subjetividade das nossas crianças. Ao contrário dos Estados Unidos, que todo mundo ali sabe quem são os inimigos, todo mundo ali sabe que eles não querem que você viva, todo mundo ali sabe que eles querem que você morra. Mas, eu só vou jogar uma pimenta aqui. Eu acho legal essa reflexão, mas é legal também trazer uma pimenta no sentido de que, beleza, os negros norte-americanos estão, especificamente os norte-americanos, estão, né, nesse sentido, estão mais fortalecidos, mas também eles, por conta do imperialismo, continuam se achando o centro do mundo, né? Sim. Então tem aí bem complexo, assim, né? Essas análises, elas precisam ser olhadas sob vários prismas, assim. Né? Não, e assim, de maneira nenhuma... Desculpa, rapidinho, Andressa, só assim, não tô querendo colocar a sociedade dos Estados Unidos em nenhum pedestal, não, gente. Eu acho que é tão podre quanto, tem as estruturas potrificadas igual o Brasil. Eu só acho que a questão da identidade lá é construída de uma maneira mais positiva, sabe? Fala, Andressa. Então, eu queria chamar a atenção para uma coisa que me apareceu no texto dela, que para mim foi muito reveladora, e que eu atribuo ao eurocentrismo mesmo, assim, sabe? O quanto a nossa educação é eurocêntrica. Ela chama atenção para essa questão da enfocar os países ibéricos, né, o processo de formação histórica de Portugal e da Espanha e as guerras de reconquista, e para ela, o quanto essas guerras ela coloca claramente, elas não têm só uma dimensão religiosa, né, porque predominantemente aqueles que invadiram a Península Ibérica, eles tinham origem no continente africano, né? Então ela fala, os mouros que invadiram a Península Ibérica, eles são de grupos específicos do continente africano, e esse aspecto é muito ocultado na narrativa da história do Brasil, né? Então a gente tem no nosso imaginário essa dimensão religiosa para a Guerra de Reconquista somente, e a gente não caracteriza essas pessoas como pessoas do continente africano. A gente sempre atribui ao Oriente, né? Os mouros, Oriente Médio, né? Então, assim, isso como um caráter formador, fazendo parte da formação desses países em suas origens mesmo, quando eles se organizam como nações, né? E são as primeiras num mundo assim moderno, né? No mundo ali no século 14, mais ou menos, que vão se organizar, né? Portugal e depois Espanha e depois virão as outras, né? Que vão se organizar como estados nacionais, né? Então, isso vem entranhado, esse racismo vem entranhado na formação desses povos. Então, esse lugar do negro como alguém a ser submetido faz parte da formação não desses povos, mas desses países, e da construção da narrativa para os povos, né? Então, ali no texto, ela não explora tanto, mas para mim vem essa naturalização do negro como alguém, na nossa sociedade, como alguém subjugado, e que não é revelado de forma tão clara. Então ela fala, né, o caráter formalista na nossa sociedade de dizer que perante a lei somos todos iguais, né? Isso é uma afirmação
totalmente formalista, porque é como o André falou, na hora de pagar o imposto, quem não vai ter dinheiro para pagar o imposto, né? Mas isso, essa naturalização na formação desses povos que nos colonizaram, para mim tem alguma coisa aí que eu ainda não captei, porque ela não explora tanto no texto, mas que tem a ver com essa diferença. Por exemplo, por que a segregação nos Estados Unidos, por exemplo, é tão evidente e no nosso caso, como heranças ibéricas, de colonização ibérica, isso não é tão evidente. Então, esse processo de naturalização do negro como alguém submetido no caráter formador desses estados-nação, né, que nos colonizaram, para mim deve ter tem coisa aí, sabe? Porque essa naturalização para a gente é muito forte, né? Isso que a Mayra relatou como uma experiência pessoal. O problema deve ser comigo, o problema deve ser eu. Quantas crianças não passam por isso na escola, né? Então, tem uma mentalidade aí do branco europeu como superior na nossa história que apaga qualquer identidade que não seja essa, né? Que não seja branca, né? Tanto do indígena como do negro. Então, me chamou muito a atenção, assim, eu nunca tinha ouvido essa narrativa, né? Das guerras de reconquistas não serem somente pela questão religiosa. E eu gostaria de ler outros artigos que ela explorasse mais isso, né? Não sei ainda se tem, né? Eu não conheço tanta obra dela, não conheço quase nada da obra dela, estou conhecendo agora, mas me chamou muito a atenção. É isso. A Jeane levantou a mão. Jeane, quer falar? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Eu coloco óculos, eu enxergo melhor, mas fica um reflexo ruim. Mas enfim, vou falar, né? Não vou ficar olhando. Eu queria elogiar demais a formação. Eu sei que não acabou, mas eu já vou elogiando. Lélia Gonzalez, assim, ela faz tudo, ela entrega tudo, ela... Nossa, que mulher perfeita. Sempre onde há uma brecha que eu posso usar a Lélia Gonzalez, a Lélia na minha vida ou na minha aula, eu utilizo. E aí eu fui conhecer, ter uma proximidade maior com a Lélia. Na graduação, eu já tinha ouvido falar dela antes, mas foi na graduação, ano passado, assim, estava cursando uma disciplina sobre interculturalidade e diversidade étnico-racial. E aí eu não imaginava, né, que na universidade pública aqui no Mato Grosso do Sul, muito conservadora, eu ia me deparar com leituras de Lélia Gonzalez, né? E aí a gente trabalhou esse texto, inclusive, que ela traz sobre os termos americanidade, né? E eu conheci através dessa disciplina. E aí eu falei, não, é isso, né? Nunca mais eu vou ver Lélia, nunca mais eu vou ver Lélia. E aí, quando foi esse ano, eu tive o prazer de fazer uma disciplina chamada Geografia da População, mas que a gente rebatizou de Geografia de Gentes. Então, tipo, na minha própria aula, eu gosto de usar muito esse termo gentes, né, e não só população. Parece que remete muito a número, a estatística. E aí, gentes, essas pessoas têm histórias, né? E aí, o meu professor, ele trabalhou várias questões, desde a questão de gênero, a questão étnico-racial também nessa disciplina, para construir, né, essa população brasileira, essa gente brasileira, e utilizou Lélia de novo. Eu falei, não, olha só, que maravilhoso. E aí eu tenho, obviamente, muito gratidão em fazer geografia, sabendo que ela e Milton Santos, as pessoas que mais me inspiram, cursaram. E o que a galera estava falando, né, sobre o processo histórico, né, a formação territorial brasileira, que é um processo muito racista, mas que é lido de uma forma muito racista e aconteceu dessa forma, mas que muita coisa no Brasil só aconteceu graças, né, não, isso não que seja bom, né, mas foi a pessoas pretas, né, a industrialização, o surgimento das cidades no interior, graças à monocultura da cafeicultura. E quando eu falo graças, não é em relação à comemoração, tá, gente? É em relação a... E o nosso processo de formação territorial é muito diferente, né, dos Estados Unidos. Obviamente, a gente era uma colônia de exploração, era não, né? Somos até hoje ainda aí cadelinhas da Europa. E eu sempre comento com os meus alunos e alunas, né? E eu pergunto, onde tem europeu tem sossego?
não tem, né? Principalmente para a população preta, seja ela americana, voltada aqui para a América Latina, seja ela norte afro-americana. É muito difícil a gente ter um pouco de sossego ou paz. Mas era isso, eu queria só elogiar, acabei me estendendo aqui e falar que o encontro tá incrível. Ai, gratidão, seja muito bem-vinda, venha sempre, sempre que quiser. A gente faz nossos encontros toda última segunda-feira do mês, então se você já quiser colocar na sua agenda, tá super convidada. Então, eu tô parada agora, a cidade aqui entrou em lockdown novamente, mas as minhas folgas é na segunda-feira. Então, ai, que ótimo. Já tem então... terapia, tudo no mesmo dia, assim, a gente vai um atrás do outro. Legal, fechou. E aí eu acho que trazendo também, acho que você falou bem legal isso, né? Que o Brasil é uma colônia de exploração, né? Então foi para se extrair tudo que tinha, né? E se extraiu realmente até que realmente não sobrou nada. E aí eu acho que falar também o que o André falou sobre a questão das estruturas, né? Sobre a questão do carro e tudo mais, é trazer Simone de Beauvoir para a nossa conversa de novo, porque ela fala muito isso, sobre a igualdade abstrata com a desigualdade concreta. Né? Então, a gente fala tanto que somos todos iguais, e essa igualdade ela é completamente abstrata, ela está no inconsciente cristão, né, do pensamento cristão, desse pensamento de somos todos irmãos, somos todos iguais, mas o que se vê, né, nos dados estatísticos, o que se vê concretamente é a desigualdade, né, a desigualdade de acesso a direitos básicos, né, e quem tem essa falta de acesso a esses direitos básicos, normalmente são essas populações oprimidas historicamente, né, então entender como isso se estrutura na nossa sociedade e sempre com esse discurso de que somos todos iguais. Então, acho que a Lélia traz essa referência da Simone muito forte, né, e também a visão marxista, né, que fala sobre o materialismo dialético, que vai materializar as desigualdades através dos acessos, através dos dados estatísticos, para a gente poder compreender essa desigualdade, né, como que essa desigualdade opera. E aí vou continuar aqui, gente. Então, por um feminismo afro-latino-americano, então ela fala sobre feminismo e racismo, né? Então o feminismo, ela pauta que o feminismo ele é fundamental para as nossas lutas e conquistas, né? Mas que a branquitude se apropriou desse feminismo, então a branquitude, o patriarcado capitalista sendo questionado, então que o feminismo cumpre esse papel de questionar a branquitude, o patriarcado e o capitalismo dentro desse sistema, né, e que traz temáticas muito importantes para serem discutidas, né, que é a sexualidade, a violência, os direitos reprodutivos. Então, são temas que são importantíssimos para a gente poder avançar na pauta das mulheres. E ela fala muito sobre a questão dos estereótipos, que eu acredito que foi falado pelas meninas antes também. Então, o papel subalterno das mães negras, como as amas de leite, as mulheres que abandonam seus filhos nas suas comunidades para cuidar dos filhos das patroas, que não podem ficar sozinhas, né? Isso é um ponto, né? Então, a mulher negra bondosa, a passiva, né? Então, essa falsa passividade, né? Ela é quase da família, né? Essa fala que ela é quase da família e é sempre numas de explorar mais, né? Não, mas tudo bem ela morar aqui, porque ela é quase da família, né? Poxa, ela não tem vida, ela não tem a casa dela, ela não tem a vida dela, ela vive em função da sua família, entendeu? E vocês vêm falar que ela é quase da família, né? Sempre numas de explorar mais, né? Não numas de conceder direitos ou alguma regalia para aquela funcionária, para aquela empregada, né? Sempre ela é quase da família numas de explorar mais. A partir da visão do colonizador, a mulher preta é inatamente mãe, cozinheira e subalterna. Então, ela coloca isso, aí o exemplo da tia Anastácia, muito forte, né, trabalhando lá na literatura infantil com os nossos pequenos, nas escolas, então, que é uma literatura muito forte, que enrijece esses estereótipos, né? Então, o olhar da Lélia desde muito cedo para essas questões. Então, ela traz também nesse artigo a definição do feminismo. Então, ela fala que o feminismo consiste na resistência das mulheres em aceitar papéis, situações sociais, econômicas, políticas, ideológicas e características psicológicas que tenham como fundamento a existência de uma hierarquia entre homens e mulheres. E aí ela traz para complementar assim: basta substituir o termo homens e mulheres por brancos e negros
ou indígenas para termos a definição de racismo. Então, ela fala como o feminismo, como o machismo e o racismo como algo, como conceitos estruturantes mesmo, né, dessa branquitude patriarcal. Então, eu acho muito interessante o jeito que ela fala do feminismo. Ela fala que o feminismo foi apropriado pela branquitude, que existem muitas feministas que fazem um discurso classista, mas que não tem um recorte de raça, e que isso é um desserviço, porque o feminismo, por essência, ele devia fazer os recortes, tanto das mulheres trans, quanto das mulheres negras, quanto das mulheres, né, camponeses, quanto das mulheres indígenas. Então, trazer esses recortes necessários para entender a demanda de cada grupo, né, para atender as demandas de cada grupo. Então, a Lélia, como uma figura pública, ela sempre trouxe temas como cultura, psicanálise e linguagem. E aí ela traz 2 conceitos lacanianos para explicar a postura do colonizado. Então, ela fala do infante, que é um conceito lacaniano, que fala, ao ser falado por adultos, sempre na terceira pessoa, é consequentemente excluída e ignorada como ausente, apesar de sua presença. Então, dizer que esse conceito do infante, ele suprime a nossa humanidade justamente porque nos nega os direitos de ser sujeito do nosso próprio discurso. Então, de novo, me vem aquela fala da Lélia da festa, né? Enquanto são os brancos falando da gente, enquanto são os brancos falando da nossa opressão, tá tudo bem. A hora que a gente vai falar e que a gente vai falar das estruturas e quem tá com o microfone, quem tá no poder, né? Isso incomoda essas estruturas, né? Então, o infante, que a gente teria que estar sempre na terceira pessoa, né? Por isso que a gente fala tanto sobre a necessidade do negro deixar de ser objeto de estudo para ser o produtor do conhecimento científico, né? A necessidade de colocar a juventude negra e periférica na universidade para produzir conhecimento a partir das suas próprias vivências, a partir dos seus próprios conhecimentos, né? Então, isso é muito importante. E o outro conceito lacaniano que ela traz para explicar essa relação de colonizado e colonizador é o sujeito suposto saber, que é figuras para as quais se atribui um saber que elas não possuem. Então, segundo Fanon, que descreve a psicologia do colonizado frente a um colonizador, o conceito traz o entendimento dos mecanismos psíquicos inconscientes que se explicam na superioridade que o colonizado atribui ao colonizador. Então, na verdade, é uma concessão que é dado ao homem branco, né, como produtor de conhecimento, como detentor do saber, como professor, como sábio, né, e isso só pelo fato dele ser branco, né, então é uma construção também psíquica nesse processo de colonização. Então, a questão racial na América Latina e o mito da democracia, e o mito da superioridade branca. Então, ela fala muito, minha cachorra tá latindo, gente, se tiver ruim, vocês me avisam, por favor. Então, a sociedade, aí ela traz a questão das sociedades ibéricas, né, que são pautadas desde sempre por essa hierarquia. Então, as sociedades ibéricas são pautadas pela hierarquia e constrói, assim, o mito da superioridade branca, que comprova sua eficácia e os efeitos da desintegração violenta de fragmentação da identidade étnica por ele produzidos. O desejo de embranquecer é eternizada com a consequente negação da própria raça e da própria cultura. Gente, quando eu li isso, eu falei, nossa, essa é uma paulada mesmo, né? É uma paulada mesmo, porque é essa construção, né, que legitima o racismo e faz ele ser algo tão estrutural na nossa sociedade, né? É realmente algo palpável, é realmente algo que a gente pode constatar observando a sociedade brasileira e como ela se organiza. E aí todos somos iguais perante a lei. Então, mais uma vez, a Lélia à frente de seu tempo, falando de meritocracia, né? Falando sobre essa questão do mérito, porque se somos todos iguais, o sucesso é um objetivo individual, né? Sendo sucesso um objetivo individual, vai de acordo com o seu próprio esforço, né? E isso, mais uma vez, é uma ideologia que fortalece o racismo, né? Porque se nós temos sucesso de acordo com o nosso desenvolvimento individual, a gente tira a obrigação do governo, do Estado, do município em prover direitos básicos, né? De existência para certos grupos sociais. Então, esse é um ponto muito X da questão,
né, que a meritocracia é uma ideologia em vigor atualmente no Brasil, as pessoas falam muito sobre isso, né, é uma coisa que a gente precisa combater, que a gente precisa pontuar, e a Lélia desde sempre já falando. Então ela fala, o racismo latino-americano é sofisticado o suficiente para manter os negros e indígenas na condição de segmentos subordinados no interior das classes mais exploradas. Então, os meios de comunicação transmitem e reproduzem a classificação e os valores da cultura ocidental branca como valores universais. Então, esse é um ponto X da questão também, né? A fé cristã é um exemplo material da universalização da cultura ocidental universalizada. Então, é um ponto X, assim, da questão, porque quando a gente conhece, tem contato, né, com a fé cristã, e eles se colocam como o único salvador, né, como o único, eles estão se colocando como universais, né, eles estão negando várias outras existências de fé, várias outras formas, né, de se cultuar, de se ter uma fé, e negando essas existências, elas se universalizam e se apresentam enquanto únicas, né? Então, esse é um ponto também da dominação cristã e da supremacia branca, utilizando da fé cristã para dominação, né? Então, tentar separar também as coisas, né? O quanto que a fé cristã também foi utilizada pela supremacia branca para dominar e para manipular o comportamento das pessoas. E aí, a Lélia Gonzalez convocou a filósofa americana Angela Davis em recente passagem pelo Brasil. Então, numa recente passagem pelo Brasil, a Angela Davis, né, ela deu a seguinte, ela fez uma fala ela teve uma fala seguinte, né? Eu sinto que estou sendo acolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Acho que aprendi mais com Lélia Gonzalez do que vocês aprenderão comigo. Então, a Angela Davis fez essa fala, né? E exatamente um pouco desse nosso comportamento de sempre buscar fora, né? Dessa necessidade que a gente tem de legitimar algo através de algo, né, de fora, né? Então, ela faz esse questionamento aí. E a Sueli Carneiro, né, que é uma filósofa, pedagoga, escritora e fundadora do Instituto GL10, ela fala assim, é Lélia quem cria para mim essa identidade, essa terceira figura política, essa terceira identidade que compartilha das outras duas, de ser mulher e de ser negro. Mas tem um horizonte próprio de luta. Com Lélia, me defini politicamente para militar na questão da mulher negra. Então, aí duas referências, né, para o movimento feminista e tudo mais, que tem as suas referências, né, com a Lélia Gonzalez, assim, são estudiosas da Lélia. E aí eu trouxe a capa do livro, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, para deixar de dica de leitura para vocês. Eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas em breve, está na listinha dos em breves aí, que vão chegar. E a Flávia Rios, que é uma intelectual que estuda a Lélia, tem alguns vídeos dela no YouTube, então eu indico para vocês darem uma olhada nessa mulher, que é uma mulher também que está aí produzindo, é professora universitária, e estuda um pouquinho da Lélia, e acho que tem um material legal dela na internet sobre a Lélia também, para a gente poder pesquisar. Esse livro aqui, quem escreveu foi a Flávia Rios, então é bem massa, quem quiser dar uma aprofundada na Lélia, vale a pena. E eu deixei essas imagens aí no final, a Lélia e o Abdias, é uma foto deles, né? Uma foto bem antiga deles. E em cima tem o símbolo do Sankofa, que é um adinkra, que fala exatamente isso, para a gente olhar para trás para poder construir, reconstruir um futuro, né? E aí, quando a gente olha para trás e vê personagens como esse, né? Como a Lélia, como Abdias, como Beatriz do Nascimento, como Maria Firmina dos Reis, aí muitos nomes que a gente falou na formação de hoje, a gente tem força para continuar, a gente fala, nossa, olha quantos passos já foram dados, né? Olha quanta coisa já foi feita, quanto material foi construído. Então, eu acho que só nos resta seguir em frente, resistir, né? Então, assim, gratidão, gente, por hoje. Eu adorei a formação de hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá aberto aí. Gente, eu queria fazer uma perguntinha para as historiadoras aqui do grupo. Posso? Faça, claro.
É porque vocês estavam falando desse negócio do tipo de racismo que existe aqui, né? Que se diferencia, tem algumas nuances diferentes da que existe nos Estados Unidos. Claro, sem tomar o que é melhor, o que é pior, porque racismo é ruim em qualquer instância, né? Mas eu fiquei pensando, tinha um programa, não tinha, dos governos brasileiros, do final do Império, início da República, para incentivar a imigração. E aqui foi tido como um paraíso racial durante dezenas de anos. Tinham negros que vinham dos Estados Unidos para cá, com essa ideia de que aqui se tinha uma democracia muito maior, um tratamento maior com relação aos negros. Eu acho que desde lá de trás isso foi se estigmatizando, foi se acentuando. E o processo histórico daqui, ele culminou para isso mesmo, né? Para a gente ter essa visão deturpada de que o racismo no Brasil, ele existe pontualmente, né? O que muitas pessoas pensam até hoje. Ele existe quando o cara do Carrefour enforca o negro violento, ele existe quando o menino é jogado, sei lá, de qual andar, ele existe pontualmente, mas ele não é, na visão das pessoas, estrutural e institucional, como de fato ele é. Porque esse mito, ele é tão intenso que até hoje as pessoas encaram o racismo como uma exceção e não como uma regra. Eu acho que esse processo histórico de incentivo à imigração, que envolveu também negros, né, e que dizia que aqui tinha essa democracia, ele foi fundamental para esse estereótipo que existe até hoje, ou não? O que você acha, Mari? Você que é historiadora aí dessa parte. Ô Gi, eu penso muito pela linha, assim, de que, de fato, esse processo histórico dos Estados Unidos, né, aí falando especificamente dos Estados Unidos, assim, não estou nem falando da África do Sul, porque eu não conheço, mas falando dos Estados Unidos, eu acho que favoreceu a construção de uma identidade negra sólida. Eu acho que sim. Como a Lélia falou aqui, como vocês falaram também, pontuaram. Eu acho que constrói uma identidade negra sólida, de falar assim, olha, a gente aqui consegue reconhecer e tal, tal, tal. Mas eu gosto sempre de... Eu já ouvi umas pessoas falando isso e eu fiquei com essa fala na minha cabeça, sabe? E eu gosto sempre de dizer isso também, de pontuar isso, que os Estados Unidos, o racismo opera também, estruturalmente também, né? Aí já é por minha conta, mas eu diria, estruturalmente também. Então, né? Mas lá as pessoas reconhecem isso, né? Aqui tem algo mesclado, aqui opera estruturalmente, mas essa visão é deturpada. Mas uma pessoa foi presa pela primeira vez recentemente, né? A polícia mata constantemente lá também. Né? Então, assim, isso também não seria estrutural, sabe? Eu acho que... É estrutural. Mas aqui ninguém percebe, né? Você não acha? Aqui ninguém percebe que é estrutural? As pessoas acham que é pontual. Talvez esse mito, pela abrangência que ele toma até hoje, ele esteja esfumaçando a visão das pessoas com relação ao tema? Com certeza. Não, o mito da democracia racial é uma desgraça, né? Mas eu digo assim, em termos comparativos, assim, eu gosto de manter separado, sabe? Porque porque senão incorre num risco, né? Que aí eu também não sei até que ponto isso é positivo, assim, de falar, olha, então aqui tem mais racismo do que lá, e lá... E lá o processo é outro, né? O processo, inclusive, né? Que aí é o que a Lélia traz também, inclusive essa identificação dos negros norte-americanos como negros americanos, né? Se colocando no lugar da americanidade, né? Então há aí um entrecruzamento também com o imperialismo, com o capitalismo, né? Como que a cultura negra ela foi absorvida pelo capitalismo e como isso mata não só os próprios norte-americanos, mas como outros povos, né? Olha a política imperialista dos Estados Unidos hoje. Então, eu penso muito assim nessa discussão um pouco mais profunda do que essa, sabe? Lá não teve mito da democracia racial, então o racismo é mais explícito. Eu acho que pensar nisso tem um limite, sabe? Não dá para a gente ficar só nesse discurso, porque tem racismo também. Com certeza. Tem racismo. Eu pensei mais no processo histórico mesmo, né? Do incentivo que teve aqui
e dessa ideologia que se propagou por uma questão econômica também, de incentivo à imigração e que perdura até hoje. Pensei no processo histórico, não na coisa simplista. Eu diria, meninas, que talvez o racismo opera tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos da mesma forma, nas mesmas estruturas, porém o mito da democracia racial é esse grande véu, né? O que a Lélia vai chamar de neurose coletiva, que é essa negação de algo que a gente pode ver, de algo que é possível ver. Tem uma autora que fala do teste do pescoço, é só você fazer o teste do pescoço, olha para um lado e olha para o outro, vê quem está servindo e vê quem está sentado. É muito fácil fazer uma análise de quem está sendo servido no Brasil e quem está servindo. Né? É muito fácil identificar a cor de quem é servido e de quem serve. Né? E que esse mito da democracia racial é esse véu que é essa igualdade mentirosa, essa igualdade abstrata que a gente traz dentro, né, de um inconsciente coletivo, dentro de uma verdade meio universal, que todo mundo fala o tempo todo que somos iguais, mas não somos. Né? Então, sendo denunciado pelo movimento negro também há muito tempo, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista isso, né? Mesmo antes de se formalizar assim como uma crítica ao mito da democracia racial, como acontece na década de 60, o movimento negro está articulado de alguma forma questionando isso há muito tempo, né? Sim. Então, eu acho que é mais pelo caminho do que a Lélia sugere, sabe? De trazer essa questão mais para o âmbito da América como um todo. Né? Então, vamos pensar a Améfrica, né? Porque aí a gente pensa nessa Améfrica, tira esse lugar de hegemonia dos Estados Unidos, né? E pensa como que a América, de uma maneira geral, né, como um todo, ela tem uma representatividade africana. Né? Tem quilombo, não só no Brasil, tem quilombo na Jamaica, com outros nomes, tem quilombo todas naquelas ilhas caribenhas ali, né? Tem lutas marciais que parecem com a capoeira em vários outros lugares do Caribe também, né? Em Cuba tem uma manifestação cultural parecida com o candomblé. Então, eu acho, nos Estados Unidos também, né? Porque tem até uma hora no texto que a Lélia fala, né? Que tem os americanos vinham para o Brasil para ver o resquício da africanidade. Né? Eu vou lá para a Bahia para ver o resquício da africanidade. Né? Então, até que ponto isso também não é... Uai, mas como assim? Né? Eu acho que é mais no sentido assim, da gente entender esse continente como um todo, como esse fruto da diáspora, assim. Não sei. Eu queria apontar duas coisas, que nunca no sentido de dar uma resposta, mas de levantar elementos mesmo, assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa que foi que eu falei sobre o texto, o segundo, né, o texto que a Mayra falou agora no final, né? E que me chamou muito a atenção, esse caráter da formação dos países ibéricos. Eu acho assim, tem uma identidade muito forte na colonização do modelo ibérico, né? E que é muito a estrutura da hierarquia, e para mim isso tem um impacto enorme na maneira como as sociabilidades foram criadas. No nosso modelo, que é o modelo português, o compromisso das elites pela manutenção no poder daqueles grupos dominantes de sempre é algo que é muito forte e que assim nos caracteriza muito fortemente. E eu acredito que tem um elemento de que o papel que a educação tem na cultura de países colonizados pelos ibéricos, né, que ela não tem um papel de agora, né, na atualidade, ela não tem um papel de central na valorização de um país. A educação não é valorizada em nenhum país aqui do continente latino-americano, com exceção aí do Chile, que tem um modelo extremamente autoritário também comprometido com elites, né? E quando eu falo dessa questão do papel da educação, eu quero chamar a atenção para a questão quando o mito da democracia racial começou a ser questionado. No pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU manda uma missão para o Brasil
para alguns estudiosos virem estudar a questão da democracia racial, né? E eles são responsáveis, junto com alguns, não são historiadores, são sociólogos. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, fez parte dessa equipe, de estudar a democracia racial, como que esse modelo no Brasil tinha dado certo. E essa missão da ONU acaba descobrindo que esse modelo nunca deu certo, porque esse modelo era uma ficção, né? Então, o mito da democracia racial, ele é quebrado dentro da Escola Paulista de Ciências Sociais, já na década de 50, 60. E isso, até hoje em dia, está no imaginário das pessoas. E, para mim, isso tem uma profunda relação com o que é produzido na universidade não chega no povo, não chega nos livros didáticos, não chega na população. E isso tem um impacto muito forte na construção da mentalidade, né? Então, assim, fazem mais de 70 anos que esse mito foi questionado por estudiosos da área de ciências humanas. E ele ainda está aí no imaginário coletivo, né? Então, por que isso não chega na sociedade? Porque a gente não tem um sistema educacional que seja comprometido com uma educação libertadora. Interessa a manutenção do poder onde está, né? Então, eu acho que a nossa origem ibérica tem um elemento muito forte aí, e essa questão da educação, o que é produzido, o que é entendido, não chega no grande público. E, para mim, isso está profundamente relacionado com a questão da elite e da manutenção do poder na mão daqueles grupos de poder de sempre, né? Mas isso não é uma resposta, né? São só elementos que eu acho que nos compõem aí, né? É isso. Perfeito, Andressa. Também concordo, é isso mesmo. A gente está aqui para levantar mesmo questões, né, gente? Não estamos aqui para trazer resposta de nada mesmo. Eu lembro o tempo todo do Silvio de Almeida, porque a tese dele é inteira nisso, do quanto esse mito, na verdade, ele é mais importante do que a gente pensa, porque ele continua mantendo as mesmas estruturas e ele também ele tá ligado ao racismo institucional, né? Se as instituições ainda são embranquecidas, não interessa para elas mudar o status quo, mudar a forma de aprendizado, mudar o norte, né? A educação ainda é muito eurocentrada. Então, isso é uma estratégia perfeita para manutenção de privilégio, assim, não sei. E ele fala isso de uma forma que você fica impactado também. Do Sim. Quanto que algo aparentemente banal é propositalmente mantido até os dias de hoje. Posso me inscrever? Eu queria me inscrever, mas eu não quero passar na frente da galera. Fala, Mari. Se tiver alguém, eu vou me apresentar. Se tiver alguém para falar aí, fala antes de mim. Manda, Mari, pode falar. Eu queria falar duas coisinhas, assim. Uma, essa fala do eurocentrismo e do mito, né? Com certeza, eu acho que o nosso processo histórico né, corroborou muito aí para esse véu, né, da branquitude. Inclusive, racismo estrutural e branquitude são termos bem contemporâneos, né? Mas que o movimento negro já está falando disso há muito tempo, né? A Lélia mesmo, né? Ela não fala esse termo branquitude, né? Mas ela descreve o que é a branquitude. Ela não usa o termo, mas ela descreve, né? Então, assim, o racismo estrutural, idem, né? O Silvio Almeida, ele não está inventando a roda ali, né? Ele está falando de coisa que a galera já está falando há muito tempo. E aí tem uma... O que eu ia falar? Um negócio? Eu esqueci. Lembrei. Tem eu tô fazendo uma pesquisa de um projeto de capoeira na Austrália, né? Com refugiados do continente africano. E aí, numa das lives que teve aí, com a galera que participou, né? Um garoto, eu esqueci do país de onde ele é, mas ele fala, né? Que ele chegou lá na Austrália e ele estava na escola australiana e ele fala, pô, por que a gente está estudando, né? Não tem um referencial aqui, né? O garoto fala, cadê o Egito? A gente estuda a antiguidade, mas estuda esse Egito que não é o Egito africano, né? O garoto fala. Aí a gente vê assim o quão o eurocentrismo ele
abrange o mundo ocidental mesmo, né? Claro que essa problemática do mito da democracia acontece aqui, como em outros países, né, que foram colonizados aí por essas civilizações ibéricas aí, né, que a gente está trazendo. Eu acho que isso, mas eu acho que é um problema assim, muito eu tenho essa impressão assim, né? O racismo é muito sórdido, então ele se adapta o tempo todo. E ele se adapta nas diversas sociedades e nas diversas estruturas, e ele vai, né? E é bem por aí. Aí eu queria só falar mais uma coisa aí que eu lembrei, que eu esqueci de falar, que a Mayra comentou de dialética, né? E a Lélia comenta isso também, que é legal a gente pensar nessa questão do eurocentrismo e na educação, que ela fala da memória e da consciência, né? Não sei se vocês lembram disso no texto. E ela fala que que a consciência é aquilo aí eu estou trazendo mais para a minha linguagem, assim, mais ou menos, né? Mas a consciência é aquilo do livro didático, é aquilo do currículo, né? É aquilo que a gente vai falar em sala de aula, e a memória é aquilo que está, né, principalmente nas pessoas da diáspora, né, que está ali na memória, no corpo, mas que não é falado e muitas vezes não pode ser falado e que é suprimido e que tenta esquecer, né? E aí é esse processo dialético aí que eu achei interessante, só para pensar na questão da educação, continuar essa ideia. Não, e assim, Mari, só mais uma pimenta, assim, que me veio agora, né? Que a gente acabou de falar, né? Que nos Estados Unidos, por exemplo, não tem esse mito da democracia racial tão efetivo e que o racismo continua forte e operante lá. E aqui nós temos o mito da democracia racial e o racismo é forte e operante. Então, então não é o mito da democracia racial que sustenta essa estrutura, né? Aqui no Brasil pode ser uma forte sustentação, é claro, mas não é ele em específico, né? Existem outras ferramentas, e é bem isso, o racismo ele é ardiloso, né? Ele vai se adaptando socialmente, ele vai se adaptando às mudanças sociais, né? Então, entender esse processo. Eu acho que essa comparação que a gente acaba fazendo sempre, né? A gente sempre fica quebrando a cabeça, e sempre aparecem novos elementos para a gente, né, refletir. Então, isso que é legal. Mas a Lélia, ela traz essa questão da Méfrica de um jeito muito interessante, assim, acho que a gente não pode parar de estudar a Lélia, eu acho que ela tem que ser um carro-chefe mesmo do cursinho, uma figura, né, acho que central mesmo da nossa luta, do nosso conhecimento, do nosso estudo, para a gente poder combater essas questões. Mas é isso, gente, ó, 9 horas, mais alguém gostaria de falar? A patrona da nossa biblioteca, é verdade, ela é a patrona da nossa biblioteca leva o nome da Lélia. Quem sabe um dia, né? A gente não consegue aprovar um projeto para essa biblioteca, a gente não consegue uma verba para a gente poder estruturar ela num espaço público, né? Quem sabe a gente consegue até promover cursos referente ao pensamento da Lélia, enfim, são muitas ideias, gente. Fico até animada. Gente, a Jeane está com a mão levantada. Oi, Jeane, fala, diga-me. Jeane? Será que ela tá tendo problema de áudio, gente? Pessoal, eu vou parar de gravar, mas vamos ficar mais 5 minutinhos, só para a gente refletir rapidinho aqui sobre a nossa próxima roda de conversa? Pode ser? Vocês topam? Vamos, rapidinho, bora. Pegar o calendário aqui, gente, para a gente já ver a sugestão de data, né?
É nesse sábado, não é? Não seria esse sábado? Então, esse final de semana tem feriado do Corpus Christi, né? Quinta e sexta seria feriado. Daí, normalmente, quando tem feriado, a gente faz no segundo final de semana do mês. O que vocês acham? Seria dia 12. 12 do Dia dos Namorados? 12 de junho. Ah, é dia dos namorados. Ah, bom, enfim. Eu tô solteira, meu povo. Mas eu vim aqui falar de Lélia Gonzalez. Tem nada para comemorar, né, amiga? Nada para comemorar. Aliás, né? Assim. Eu acho que a gente podia pensar aí num tema. Acho que dia 12 é tranquilo, né, gente? O que vocês acham? Alguém se opõe aí ao dia 12? É de tarde, né, gente? Dia 12 é a nossa roda de conversa com os alunos, né? É de tarde. Isso, às 2, às 14. A gente tinha sugerido, num dia que a gente se encontrou, reunião, de ser um cine debate. Eu achei a ideia bem legal de ser um cine debate. Nossa, e o curta que a gente tinha sugerido tem a ver com o Dia dos Namorados, que é um casal preto, né? Então, não sei. E tem a ver com essa discussão de racismo estrutural nos Estados Unidos. Assim, racismo nos Estados Unidos, né? Tem essa... Compartilhando com vocês que a gente pensou no curta que estava concorrendo ao Oscar, acho que ganhou até, que é o Dois Estranhos. Que é rápido, daria para a gente assistir e comentar com eles. Eu achei a ideia bem legal. Nossa, eu acho que tem bastante assunto aí. Mas é uma sugestão mesmo. A gente... Legal, eu topo. O que vocês acham, gente? Alguém já viu esse curta? Eu assisti. É pauleira mesmo. Pancada, viu? Já assisti também. Mano, é 30 minutinhos, gente. Fala Netflix. Netflix. Como chama? Dois Estranhos? Dois Estranhos. Dois Estranhos. Eu acho que só no Netflix mesmo, viu? Não sei se tem agora porque concorreu ao Oscar, alguém já deve ter jogado lá no YouTube, mas não tenho certeza. Será que dá... Ai, peraí, eu ia botar... Será então, que essa é a pergunta. Para exibir do Netflix para cá, por exemplo, para cá? Ih, gente, eu não parei de gravar. Eu acredito que sim, né? Porque compartilha a tela e aí é só ir na Netflix. Eu acho.